Olá para você que nos assiste, esse é mais um podcast da Igreja Batista Plenitude, o Palavra Plena. E eu estou aqui, como você pode ver, com o meu amigo e co-host Matheus. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João. É um privilégio estar aqui contigo. E nessa ocasião nós estamos aqui também para ouvir um pouco sobre a vida e o ministério do pastor Reinaldo, pastor que se tornou membro aqui da igreja há pouco tempo, mas já tem vindo aqui, já caminha conosco de algum modo há alguns anos. Seja bem-vindo, pastor Reinaldo, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, é um prazer, João Vitor, Matheus, estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito nas nossas vidas, através das nossas vidas, e como dizemos, apesar até do que somos, e tem sido uma bênção poder estar servindo ao Senhor agora aqui com vocês, e também compartilhar um pouco daquilo que temos realizado servindo ao Senhor. Amém. Eu estou vendo aí a sua camisa, né? O pastor Reinaldo que está com a camisa MPR, Missão Pescadores e Ribeirinhos. Que missão é essa, pastor? Missão Pescadores e Ribeirinhos é uma missão nova. Tem 2 anos, em 2022, em agosto, dia 1º de agosto de 2022, nós constituímos ela aqui em São Luís, mas ela vem de uma história de uma outra organização missionária chamada MEAP, que nós servimos aqui no Maranhão por 11 anos e demos continuidade a todo esse trabalho, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês, como Missão Pescadores e Ribeirinhos, e sonhamos aí por todo o tempo que Deus permitir servirmos a Ele com a nossa vida, saúde e com tudo que Ele tem nos dado, alcançando pescadores ribeirinhos com o Evangelho do Senhor Jesus, plantando igrejas entre eles e testemunhando do grande amor de Deus com ações práticas, realizando através das nossas vidas e também de parceiros, igrejas que venham somar conosco nesse ministério. Amém. Quando a gente pensa, né, e você que está nos assistindo, viu aí o pastor Reinaldo. Então, o pastor Reinaldo é um pastor, mas é também um missionário. E além de missionário, há mais um filtro aí, né? Mais um direcionamento, um missionário entre pescadores e ribeirinhos. Pastor, como que esse direcionamento aconteceu na sua vida? Conta aí um pouco de como tudo isso começou. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Em 1993, eu conheci uma escola de música e evangelismo, e que tem a sua sede em Atibaia, São Paulo, tinha naquela época, né, da organização Palavra da Vida, e eu fui participar dessa escola de música e evangelismo por 1 ano. E lá em São Paulo, em Atibaia, eu conheci Márcia, minha esposa, e ela foi fazer 1 ano de teologia, e após aquele 1 ano eu deixei o Rio de Janeiro e fui para o Paraná, porque eu tinha certeza que ela era a pessoa que Deus tinha separado para ser minha esposa, e que com ela construiríamos a nossa família. E quando fui para o Paraná, servindo ao Senhor com ela na igreja que ela já era membro, em Ponta Grossa, Igreja Evangélica Cristianismo Decidido, passou-se nossos 3 anos de namoro, ficamos noivos e decidimos nos casar. E nesse tempo do nosso noivado, o meu patrão, que a gente compartilhava tudo sobre os ministérios da igreja, ele falou: Reinaldo, você nunca pensou em se dedicar só ao ministério? E aquela pergunta foi meio que colocou-me na parede. E eu disse: eu acho que eu estou fugindo há bastante tempo. Isso foi em 1995, e eu e Márcia preparando para casar em 96. Então nós fomos agora casados para o seminário, com essa decisão de servir a Deus de tempo integral. Não importava se fosse ministério pastoral, se fosse missões, nós estávamos dispostos. Legal. Ingressamos na organização Palavra da Vida, em Atibaia, novamente, agora para cursar o curso teológico. E no primeiro ano nós escolhemos, seguindo para o segundo ano, a ênfase pastoral. Mas queríamos ser missionários em povos não alcançados no Brasil. E eu escolhi a ênfase pastoral para poder ter essa bagagem no campo missionário. E até só um parênteses, pastor, porque aí o senhor disse assim, o interesse, né, o desejo de ser pastor e missionário,
entre povos não alcançados dentro do Brasil. Aí a gente se pergunta, como assim? Dentro do Brasil existiriam povos não alcançados? Existem. A gente fala hoje sobre 9 grupos minoritários no Brasil, e dentre eles estão os pescadores e ribeirinhos. Então, numa conferência missionária, no nosso primeiro ano de seminário, nós ouvimos uma pregação do pastor Eduardo Luz, e presidente da Missão Novas Tribos do Brasil. Sim. E fomos impactados pela grande necessidade de obreiros para povos não alcançados no Brasil, não só indígenas, que é uma grande necessidade de obreiros, mas tantas outras regiões no Brasil onde você tem comunidades com aspectos transculturais que estão totalmente diferenciados das pessoas e dos costumes de uma cidade, de uma grande cidade, uma localidade mais organizada, com estruturas que sejam. E a gente então assim atendeu esse chamado, esse direcionamento de Deus, e os próximos 4 anos no seminário foi dedicando a nos prepararmos e conhecermos organizações. Sim. Dentre elas, conhecemos uma organização chamada MEAP, que trabalha com pescadores, e nós decidimos então, interessante que nós tínhamos uma decisão primeira de servirmos no Amazonas. Então a gente ia concluir o nosso seminário, e por gratidão e para um tempo de experiência pastoral, a gente ia servir por 2 anos a nossa igreja, que nos enviou para o campo, em Ponta Grossa. E aí então, depois desses 2 anos, a gente iria para um campo missionário onde Deus direcionasse. Estávamos pensando no Amazonas, com ribeirinhos. Mas quando fomos para a igreja estava sem pastor. E o pastor que ia nos pastorear tinha saído por alguns motivos. Então, nós fomos convidados a pastorear a igreja. E assim isso em Ponta Grossa? Isso em Ponta Grossa, no Paraná. A Igreja Evangélica Cristianismo Decidido. Sim. E o propósito de 2 anos durou 10 anos. Então, eu fui o pastor titular desta igreja, e nos envolvemos com a obra missionária, adotando o missionário, levando equipes da igreja aos campos, nos tornando uma igreja ofertando significativamente para a obra missionária, né, e também cuidando de missionários. Mas quando chegou em 2010, eu vim aqui no Nordeste, no Piauí, visitar um casal de obreiros da MEAP, naquela época, que nós mantínhamos como parceiros, igreja parceira. Em Parnaíba mesmo? Em Parnaíba, aí do Piauí, e aí veio o pedido de oração: pastor, ore que nós queremos começar uma base da missão em Tutóia. Eu nunca tinha ouvido falar do outro lado do Rio, né? Dessa cidade ou dessa região. E quando ele falou sobre a necessidade, eu disse: coloca o nosso nome em oração. E ele: sério, pastor? Eu disse: sério. Nós estamos, eu e minha esposa, há 2 anos orando e pedindo a direção de Deus. Já tínhamos 3 filhos, a Esther, o Thomas e a Sara. E agora a gente então decide deixar um ministério, que estávamos indo bem no ministério, com 10 anos, estávamos construindo um ginásio de esportes ao lado do templo, para depois construir um novo templo, e todo um projeto que ele aconteceu com o pastor que me sucedeu. E então nós decidimos vir para o Maranhão, na cidade de Tutóia. Então, 2011 foi a nossa chegada e início desse ministério com pescadores ribeirinhos. Deixamos tudo mesmo e decidimos vir agora não mais com um salário como pastor, mas com ofertas de irmãos que nos sustentam mês a mês, e com os 3 filhos, morando em Tutóia e viajando aos finais de semana, dias de semana, feriado, a 4 comunidades de pescadores naquela região, para falar do amor de Cristo. Uau, uau. O senhor falando aí desse primeiro período em que o senhor pastoreou uma igreja local, eu não imaginava, já sabia um pouco sobre o ministério de vocês, mas não fazia ideia que por 10 anos o senhor teria sido pastor em uma igreja lá no Paraná. Eu imagino que essa decisão não deva ter sido fácil, né? Inclusive, como que esse tempo como um pastor titulado na igreja, como que isso lhe dá base, ou como lhe ajuda na missão, né? Como isso foi interessante, que como Deus direciona todas as coisas. Ele só quer a nossa obediência.
Então, quando nós decidimos ir para o seminário, já foi uma decisão. A gente estava, queria prestar vestibular para agronomia, e Márcia tinha prestado vestibular para educação física e passado. E nós decidimos desistir desses projetos para irmos para o seminário, nos dedicarmos e recebemos ferramentas e sermos moldados para servir no ministério de tempo integral. E então, desculpe a pergunta, me ajuda de novo. Sobre esse tempo como pastor titular da igreja, como que isso... Assim. Então, interessante que, mesmo com o desejo já no seminário, como contei, de sermos missionários para povos não alcançados no Brasil, eu optei por fazer a qualificação pastoral. Porque nesse primeiro ano, é um ano básico para todos os alunos. Então, nós visitamos campos missionários e percebemos algumas dificuldades dos missionários, que eles não tinham e que eram áreas pastorais. Sim. E quando a gente agora recebe esses 5 anos de preparo no seminário e volta para a nossa igreja, pensando que dali 2 anos a gente vai para o campo missionário, foi uma experiência maravilhosa de adquirir essas ferramentas pastorais agora na prática, desenvolvê-las, a gente desenvolver relacionamentos com pastores, com organizações, o que eu faço e muito isso no ministério desde que cheguei aqui no Maranhão. Então, essa experiência com a igreja local, na capacitação de líderes, nós tivemos a oportunidade de formar os líderes dos ministérios da igreja, nós tivemos a oportunidade de ter não só jovens como casais indo para o seminário enviados pela igreja. Então, tudo isso trouxe essa bagagem de experiência, também o tratamento, o relacionamento com a equipe, para a gente desenvolver isso no campo missionário. Então, nesses 13 anos aqui no campo missionário, os 10 anos lá foram muito importantes para esse ministério que realizamos hoje. Então, até mesmo na perseverança, até mesmo nessa resiliência e na perspectiva de que o romantismo do campo missionário, a gente trabalhava isso como pastor, ajudando os missionários do campo ou jovens que tinham interesse em ir. Então, a gente trabalhava isso como pastor e agora, como missionários no campo, a gente continuou e realmente foi muito proveitoso, foi muito positivo, tudo que desenvolvemos na igreja e aprendemos e crescemos junto à liderança que serviu conosco e com os irmãos que nos ajudaram no nosso crescimento pessoal. Então a gente vê como Deus, ele veio construindo e o fato de ter sido pastor 10 anos, como isso tem sido um diferencial e tem abençoado muito esse tempo de ministério para alcançar uma região muito grande, onde a gente estabelece bases de igrejas plantadas para se multiplicarem e que a gente tem relacionamento com igrejas em parcerias para plantarmos igrejas. Então eu convivo com pastores o que eu convivi no Paraná. Eu fui vice-presidente da AME, Associação dos Ministros Evangélicos da cidade, lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então a gente adquiriu experiência, embora tem muita coisa para aprender, a gente a vida inteira vai aprender. Então contribuiu muito, Mateus, esse tempo de ministério pastoral com o que a gente tem vivido até hoje e tenho certeza de que viveremos aí enquanto Deus permitir. Eu achei interessante, pastor, quando o senhor comentava aí, essa ênfase pastoral que o senhor teve na sua formação, né? Que foi algo que o senhor escolheu, inclusive, para se preparar, para se capacitar. E eu me recordava aqui, enquanto o senhor dizia isso, de uma ocasião, muitos anos atrás, em que eu fui em um show de uma banda evangélica na época, e eles diziam assim, que eles passavam o ano inteiro viajando e eles eram como missionários, então eles evangelizavam, eles não discipulavam as pessoas, eles evangelizavam. O senhor concorda com essa frase? Ou o senhor acha que o missionário, que esse não seria exatamente um papel, ou essa é uma visão reduzida talvez do que é o ministério missionário? Eu tenho pensado nisso ao longo dos anos, tanto do tempo pastoral, mas principalmente agora, falando de missões. A ordem do Senhor Jesus de ir
e fazer discípulos de todas as nações. Eu creio que tudo no reino de Deus é proveitoso. Quando a gente fala de perpetuidade do Evangelho, quando a gente fala de algo que vai durar por gerações, a gente só encontra na Bíblia a igreja. Sim. Projetos, organizações, elas vão deixar de existir. Mas a igreja do Senhor Jesus, estruturada nas Sagradas Escrituras, bem edificada, e onde o Senhor Jesus é o centro realmente, conduzida pelo Espírito Santo, ela permanece para sempre. Então, todo ministério de evangelismo ele é útil, mas quando ele apoia um ministério que planta igreja, quando ele apoia uma igreja local, quando esse ministério de evangelismo ele associa-se com a proposta de ajudar aqueles que estão lá labutando, suando, chorando, com tantas dificuldades para alcançar pessoas. Então existem muitas organizações que têm formas criativas de evangelização, mas por onde eles passam não há continuidade no discipulado, depois na formação de liderança e principalmente na intencionalidade de se ter uma igreja local plantada, para que o evangelho não fique só naquela geração, só naquela pessoa que teve o encontro. Glórias a Deus sim por essa pessoa, por isso que eu digo que há importância, mas eu tenho dificuldade com ministérios que eles trabalham isoladamente e eles dizem, nós estamos evangelizando o mundo, evangelizamos tantos lugares e tanto fizemos, mas não há uma continuidade. Quando você visita aquele próximo lugar, tem pessoas que nem lembram do que passou por lá, ou se algum evangélico, um cristão anunciou Jesus para eles. Então a gente tem assim, crê que na multiforme graça de Deus tem a sua importância, mas que se for trabalhar sozinhos, eu acho que não está completo e foge àquilo que é exemplo nas Escrituras do que é o ir e fazer discípulo, e isso a gente vê a igreja dentro do contexto da igreja, onde ela pode alcançar gerações e por muito tempo. Isso me lembra até, Mateus, só para concluir, né, que o senhor está dizendo está falando um pouco do que o senhor entende, né, que é o evangelismo bíblico. O exemplo do livro de Atos é muito isso, né? Sim. Paulo, ele passa de cidade em cidade, na verdade, plantando igrejas e deixando obreiros ali que possam dar continuidade ao ministério, né? Então, depois mandando cartas, né? Querendo saber como tá. Você tem um irmãos, compromisso com a vida da pessoa, né? Nós estamos vivendo, eu estou assim, um pouco eufórico, né? Embora a gente está bem cansado, sim, mas Deus tem renovado com o que Ele faz. Nós estamos vivendo agora na Ilha Santa Bárbara, que é o campo mais antigo, que a gente está com 11 anos, e a gente tem agora um casal de pescadores que receberam o Evangelho, foram discipulados e são líderes da igreja local. Nós temos 4 líderes à frente da Igreja Batista na Ilha Santa Bárbara. E agora esse casal nós convidamos para a partir de janeiro serem missionários da missão Pescadores Ribeirinhos. E vamos continuar levando capacitação, treinamento para eles, mas são pessoas locais que ouviram o evangelho de pessoas que vieram de fora, como Paulo, foram capacitados, não só por mim, por minha esposa, mas por missionários que vieram também conosco, que moraram entre eles, igrejas e suas equipes, como a Igreja Batista Monte Castelo, que é a parceira na plantação da Igreja Batista na Ilha Santa Bárbara, o pastor Oséias Everton, né, com a esposa Valéria, e toda a liderança, o pastor Benedito Júnior e a Fernanda, sua esposa, e toda a liderança da igreja, uma igreja que tem sido presente para que essa igreja ela cresça. Então, hoje nós estamos desfrutando disso, de ver liderança local liderando a igreja plantada e crescendo para alcançar as outras comunidades da região. Então esse é o nosso objetivo, de seguir esse exemplo bíblico. Que coisa especial. Inclusive, até pensando nisso, como é que o senhor vê hoje o envolvimento dos jovens com movimentos missionários como esse, né? Eu pergunto isso porque
Por exemplo, na geração do meu pai é pastor batista também, e ele fala que foi a geração dele que evangelizou, que espalhou o evangelho aqui por São Luís. Saudosista, né? Pois é, mas de fato, porque quando eu olho ali para o contexto de amigos que ele tinha, que cresceram juntos na igreja, muitos deles viraram pastores, missionários, né? E hoje, assim, quando eu olho próximo aqui, a nossa juventude, eu percebo uma diferença muito grande com essa juventude dessa geração passada. Como é que o senhor tem visto isso no campo missionário? Sim, olha, Mateus, João Vitor, que pergunta maravilhosa. Eu, na verdade, estava esperando por ela, ansiosamente. E eu sei que há muitos jovens que estão nos assistindo, e eu quero dizer para vocês o seguinte: eu creio que ainda hoje Deus chama pessoas como o pai do Mateus, como eu e como tantos outros que vieram antes de mim, antes de nós, com esse ardor de deixar tudo para ir a lugares onde poucas pessoas vão, para comunicar da glória de Deus para pessoas que estão lá sem a oportunidade de ter alguém que lhes explique a palavra de Deus. Lembra de Filipe no caminho lá, quando vai ensinar o eunuco o que ele não estava entendendo de Isaías? Há muitos lugares no Maranhão, no Brasil, falando de povos não alcançados, aqui e claro no mundo, mas que precisam de pessoas estarem lá. E o jovem, João já disse na palavra, né? Eu vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Mas a gente tem visto uma tendência nos tempos atuais de que há uma preocupação em que mesmo que o jovem queira ser um missionário, ser um pastor, que ele primeiro tenha que ter uma profissão. Então a segurança vem em primeiro lugar. Então quando eu disse para os meus pais que ia para São Paulo, para a escola de música, que era 1 ano só, a minha mãe, isso em 93, ela disse: ele não volta mais para casa. E ela já sabia, né? Ela, na experiência, né? Mas quando eu compartilhei com meu pai e com um amigo muito chegado, a pergunta foi: mas e você não vai trabalhar? Porque o seminário era de tempo integral também, né? Então, meus irmãos, o que a gente vê Jesus chamando alguns, não todos, eu não creio que é para todos, mas alguns, como fez com Pedro, os pescadores ali, Tiago, João, e aí foi chamando Mateus, eles deixaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram a Jesus e se tornaram seus apóstolos. Ainda hoje eu creio que Deus chama os jovens, mas o jovem fica com medo. E quando ele vai conversar, na maioria, de um modo geral, não vou generalizar tanto assim, então tiro o modo geral aqui, mas há um crescente número de pastores até que não permitem que ele vá para o seminário antes que ele faça a faculdade. Então, o jovem continua fazendo diferença quando ele vai. Quando ele encontra uma oportunidade de uma experiência de curto prazo. E a gente vê que, tanto no campo missionário da MPR, que os jovens, assim, os seus olhos brilham, eles ficam dinâmicos, eufóricos, de poder estar servindo ao Senhor e fazendo algo que eles não sabiam que poderiam fazer com tanta importância, destreza, num campo missionário. E aí vem o ardor, aí vem a vontade, mas eu creio que falta encorajamento, falta um modelo nas igrejas atuais de que antes do jovem dizer: eis-me aqui, Senhor, numa conferência missionária, que existem poucas nas igrejas hoje, onde num culto onde o pastor desafia: você quer ser um pastor? Você quer ser um missionário, uma missionária? Esses apelos, eles, na época do seu pai, na época do meu pai, e ainda hoje existe, mas era mais frequente no passado. Então, eu creio que ainda hoje Deus está chamando jovens para deixar tudo. E outros não. Outros vão ter uma profissão, porque há determinados lugares que a vocação vai estar relacionada à profissão. Sim. A profissão dele vai ser usada para que o evangelho seja anunciado em lugares que o missionário não entra. Ou ele vai em lugares aqui no Brasil, onde ele vai ser muito útil à profissão antes da teologia. Pela porta de entrada. Sim. Não colocando o que é mais importante, porque Sim. a palavra de Deus sempre vai ser o mais importante, né? Mas é
uma chave que abre portas Questão para entrar. estratégica mesmo. Estrategicamente. Mas eu creio que a grande necessidade de jovens hoje que decidam deixar tudo para ir, como eu, quando nós... O senhor tinha quantos anos quando tomou essa Eu decisão? tinha 22 anos. Eu tinha 22, ia fazer 23, e quando fui para Atibaia fazer música e evangelismo. Com 26, me casei, 25, e ali a gente já tomou a decisão, eu tinha 25 anos, para casar e ir para o seminário. Então a gente casou em janeiro, em fevereiro, um mês de casados, a gente chegou no seminário. E Deus sustentando o tempo todo, né? E isso que eu queria testemunhar, como Deus honra. Porque a gente ouve essas frases, né? Que Deus capacita o chamado e os que Ele chama, Ele supre, Ele sustenta. E é verdade, foram 5 anos de seminário, mas esses 23 anos para 24 de ministério, quase 30 anos, que a gente integralmente é mantido pelo Senhor. Glória a Deus. Tivemos nossos 3 filhos. Então, como ministério pastoral, Deus já fez seus milagres sustentando-nos, cuidando da gente, em tudo nos 5 anos de seminário, depois 10 anos de igreja. E quando a gente decide vir, e a partir de janeiro, olha, agora são pessoas que vão ofertar mês a mês. E com 3 filhos, uma de 12, a Esther, o Thomas com 7 e a Sara com 3 anos, chegando numa cidade do interior do Maranhão que a gente não conhecia. E Deus sustentou. Nossa filha Esther fez 3 anos de seminário, depois de concluir aqui em São Luís o ensino médio, fez 4 anos de fisioterapia, foi abençoada com bolsa integral na Unicesumar em Maringá, que são amigos nossos, crentes no Senhor Jesus Cristo. E desde que a gente saiu do Paraná para vir para o Maranhão, o nosso amigo Wilson Filho, ele falou para Esther, se ela quisesse, ele dava bolsa para ela e a abençoou. Depois nosso filho Thomas também, ele está se formando agora em engenharia mecatrônica e no 5º ano agora está trabalhando numa empresa nessa área de automação. Ele fez um curso bíblico na faculdade lá no Unicesumar chamado Unimissional, que também o pastor Wesley, que é filho também do nosso querido irmão Wilson Matos, lançou esse curso para que os universitários possam ter um curso bíblico, experiência de colocar sua vocação à disposição do Senhor. Então Thomas participou também, foi abençoado com bolsa e está lá agora se formando. E a Sara está com a gente aqui com 16 anos e nesses anos todos Deus suprindo. Deus cuidando, tanto na saúde, no sustento, escola, roupa, comida, viagens, tantas coisas assim, meus irmãos, que a gente só pode glorificar a Deus, né? Que alguém diz assim, você vai ser missionário, agora você vai passar necessidade, você vai ser pastor, ixi, sabe? Mas quando Deus nos vocaciona e Ele nos dá essa convicção de que Ele nos quer e a gente obedece, como o Hudson Taylor já disse lá em 1850 alguma coisa, a obra de Deus feita da maneira de Deus nunca deixará de ter o sustento de Deus. E nesses 14 anos quase aqui de missões, temos estruturas nos campos, temos os carros para trabalhar, temos o barco, temos os missionários e tudo isso voluntariamente, tudo isso com a fidelidade de irmãos que são fiéis a Deus para sustentar a obra de Deus para esses povos não alcançados, como assim o trabalho na sua igreja local. Então, tem sido um privilégio fazer parte da obra de Deus e do agir de Deus por onde a gente tem caminhado. Glória a Deus. E pastor Reinaldo, o senhor contando aí um pouco do seu testemunho, quando vocês então desembarcam aqui no Maranhão, e aí o senhor disse, né, enfatizou 3 filhos, numa realidade nova, realmente tudo diferente, né? O senhor teria talvez os motivos mais nobres, mais justos para recusar um chamado desse, né? Ninguém julgaria, né? Ninguém julgaria o senhor certamente, né? Então assim, a gente com certeza conhece pessoas, ou nós mesmos, quantas vezes a gente poderia ter, você tem diante de si uma obra, algo que Deus está chamando você para fazer,
E aí aí vem aquela mensagem, né, na sua cabeça: ah, não, mas você vai fazer isso? Você tem uma família para... O seu primeiro... E é claro, e é sempre uma verdade descontextualizada. Então, você com um chamado pastoral, mas olha, Reinaldo, o seu primeiro ministério é sua família. Você vai para o Maranhão, vai colocar sua família em dificuldade, né? Então, assim, muitas coisas que poderiam ter influenciado o senhor de modo a desistir ou titubear, né? Não foi muito fácil, mas, assim, realmente aconteceu isso. Quando eu estava aqui nessa visita no Piauí, na MEAP, com um casal de obreiros, Osley e Vanderleia, que adotamos como missionários e até como membros da nossa igreja lá no Paraná, eles estando no campo, nós viemos ali visitar, e quando eu disse para ele, coloque o nosso nome em oração, eu pedi para ele não divulgar ainda, porque eu ia conversar com a Márcia. Aí eu liguei de Parnaíba, falei com ela por telefone, contei toda a história, e a gente já estava em oração. E ela disse assim, vamos orar. Quando ela disse, vamos orar, eu sei que já estava ali 50% do caminho da decisão tomado para a gente ir. E aí eu pensei, vamos conversar com a nossa família, nossos pais. Embora casados, nossos pais crentes, a gente sempre pediu conselho, né? Então, quando compartilhamos de um lado, né, com muito carinho da minha família, né, tanto dos meus pais, os pais da Márcia, mas eu como pastor titular da igreja, e meu sogro era tesoureiro da igreja, e tínhamos uma liderança de 8 líderes, e a gente estava construindo um ginásio de esporte, foi todo um projeto, foi todo um ministério de 10 anos ali acontecendo, e tantas situações que passamos no ministério pastoral ali nesses 10 anos, e ele disse, mas agora que é hora de você desfrutar tudo o que você lutou nesses 10 anos, você vai embora, você vai deixar. E ele ficou assim, não entendendo isso. Mas depois ele orou, a minha sogra só chorava, ela dizia, eu sabia que vocês iam para o campo missionário uma hora, né? A gente era muito envolvido e com a igreja, com a área missionária, né? E aí foi que depois meu sogro veio, olha, essa é a vontade de Deus, eu não sou contra, eu sou a favor, e ele tem nos abençoado até hoje, nosso sogro, nossa sogra, meus pais já estão na glória, né? Também foram de acordo, e aí eu chamei a liderança da igreja. A gente tinha a liderança, os líderes de ministérios, jovens, adolescentes, senhoras, tudo que envolvia ministérios, e nós tínhamos a diretoria, o conselho da igreja, conselho administrativo, conselho espiritual, e eram 8. Primeiro eu reuni essa liderança ministerial, depois o conselho, e depois fizemos uma assembleia com a igreja para contar sobre o nosso chamado. E o árduo que aconteceu ali, assim, não está me vindo a palavra aqui agora, mas assim, era que nós imaginávamos que você ainda ia ficar uns 10 anos mais aqui na igreja. A história da igreja era pastores de mais de 10 anos, 15, 14 anos, 15, e eu estava com 10, né? E outros diziam assim, a gente sabia que você a qualquer hora ia para o campo missionário. Então nós nos comprometemos a ajudar a igreja a conseguir um novo pastor. A gente queria a confirmação através da família, através da nossa igreja, e o sustento, pessoas compromissadas com a gente, e um novo pastor. E em 5 meses, Deus providenciou tudo. Caramba, glória a Deus. Então, o alvo que foi colocado financeiro de mantenedores, Deus levantou para a gente vir. E ainda tínhamos que levantar, o nosso diretor de São Paulo, da MEAP, falou, Reinaldo, você precisa levantar R$10 mil, isso foi em 2010. Naquela época os 10 mil lá era muito mais do que hoje, né? Para mobiliar toda a casa, onde vocês vão morar em Tutóia, não tem nada. A gente conseguiu uma igreja para pagar o aluguel. E eles estavam providenciando um carro para nós e um barco para o ministério. E aí, então, Deus providenciou isso, fizemos entrevista com alguns pastores e um deles se encaixou com o perfil da igreja, até hoje está lá, pastor Jackson,
Olha e só. se estiver me assistindo aí, um abraço. Essa igreja é parceira nossa nesses 14 anos aqui, mensalmente participando do nosso sustento. A igreja no Rio de Janeiro, que eu fui membro até hoje, é mantenedora nossa. Nós temos apoio de outras igrejas que participam do nosso sustento familiar, pessoal, que é separado do ministério. Então foi uma decisão não muito fácil, mas a convicção era tão grande que Deus ia confirmando e a gente tinha só certeza de Deus queria, né? E a fé da Márcia e dos nossos filhos foi maior do que a minha, porque eu fui visitar Tutóia para procurar casa em outubro de 2010. E Márcia e os filhos chegaram de viagem, de mudança, em janeiro de 2011. E eles só conheceram Tutóia quando chegaram de mudança para morar. E Deus sustentou esse tempo todo, tem cuidado, os filhos aí, Esté formada, Thomas se formando, todos os dois estão servindo a Deus na igreja local, Esté na Igreja Batista Fonte em Campinas, o Thomas na Igreja Batista Vila 7 em Maringá, integrados na igreja em ministérios, assim como a Sara aqui. Isso para nós é a maior alegria de ver nossos filhos servindo ao Senhor, mesmo que eles passaram tanto tempo longe dos avós. Quantos momentos ali de choro, porque via as fotos, vídeos de aniversário, de tanta coisa que a gente ficava limitado pela decisão de estar aqui servindo ao Senhor. Então, não se torna difícil quando há uma convicção de que é realmente Deus que está nos conduzindo a isso, e aí ele conforta, ele consola, ele enxuga as lágrimas, e ele nos abençoa com muitas alegrias também. Nesse tempo de ministério, Deus tem nos abençoado muito como família, e a gente tem sentido essa grande alegria de fazer parte da obra de Deus. Glória a Deus. Essa questão da convicção, né, é interessante porque o senhor estava vivendo um ministério pastoral ali muito abençoado, né? A igreja crescendo, estavam construindo um ginásio, né? Mas o Hernandes Dias Lopes, ele fala que essa convicção de chamado, ela não se dá quando está dando tudo errado na tua vida. Fala, se está dando tudo errado, eu vou tentar outra coisa. Não, está dando tudo certo, mas ainda assim o coração está ardendo, está queimando por essa vocação, né? Por esse chamado. Isso é muito interessante porque é o que mesmo dá essa força para você continuar nas intempéries, né? E eu queria, inclusive, pegar esse gancho para perguntar. Pensou em desistir alguma vez? Rapaz, olha, essa é uma pergunta muito boa, porque nunca, desistir nunca, já estivemos cansados, já estivemos desanimados, passamos por muitas lutas, né? E o missionário no campo, ele é muito solitário, porque o que a gente realiza tem a ver com a missão que Deus deu à igreja. Sim. E especificamente nos vocacionou para um povo específico, um contexto específico, e não é todo mundo que está olhando para lá. Então, às vezes, a gente até, de certa forma, incomoda algumas pessoas, porque nesse tempo que eu estou aqui no Maranhão, são 14 anos quase, né? 13, perdão, vai ser 14 anos agora em janeiro, né? Eu vou às igrejas e eu sou do Rio de Janeiro, morei no Paraná, tá aqui minha esposa branquinha, de olhos claros, gaúcha, criada no Paraná, e ainda fala porta, né? Ainda fala bem assim, e nós viemos aqui dizer que tem um povo não alcançado pertinho de vocês aqui. Vocês não querem ir com a gente lá? Enquanto devia ser o povo daqui que está chamando gente de fora, venham participar da grande colheita que Deus está fazendo no litoral, nos povos indígenas, né, em tantos povos aqui não alcançados, do Maranhão, por exemplo. Né? Mas aí isso às vezes afasta pessoas da gente. Né? Então a gente não fala com arrogância, a gente fala com alegria. Nós estamos aqui, mas nós não encontramos lá vocês nesses campos. Nós encontramos muitas comunidades sem a presença do Evangelho. As pessoas estão invisíveis às vezes, né? Sim. E um dos propósitos, como diz lá em Provérbios, não lembro agora se é capítulo 31, que é justamente dar voz a essas pessoas que não têm voz, que são invisíveis. Os povos minoritários no Brasil têm essa dificuldade, porque eles não estão ao alcance das nossas
A nossa vista tem a ver com nossos interesses. Sim. Então, nós justamente trazemos a visibilidade àqueles que estão... Quantas pessoas já foram nos Lençóis Maranhenses? Sim. Sim. Vou dizer aqui de São Luís, do Maranhão. Tem gente do mundo todo indo lá. Mas quantos olham aquelas pessoas que moram lá naquelas belezas naturais, que olham naquele lugar, moram naquele lugar paradisíaco, que estão em trevas espirituais, que não têm a oportunidade de saber que Jesus veio para perdoar os seus pecados. Então passou e tem passado religiões falsas, com falsos evangelhos e confundindo a cabeça e já, né, o animismo, a mistura do sincretismo religioso, e as pessoas com suas crenças estão ali, mas há pessoas que estão encontrando o verdadeiro evangelho. Então o missionário, ele se sente solitário porque ele vem para um contexto fora da sua realidade. Então nós viemos de outro estado para cá, eu já tinha saído do Rio para o Paraná, para São Paulo, Paraná, e agora aqui, e a gente quer dar nossa vida aqui. A gente, por mais que tenha a expectativa de estar família, né, agora já pensando aí, nossa filha Esther casou-se, daqui a pouco vem netos, e daqui a pouco os outros filhos, e como vai ser esse futuro? E quem vai cuidar da gente na velhice? A gente começa a falar sobre essas coisas, né? Então o missionário se sente muito sozinho às vezes, porque a vocação que ele recebeu de Deus, não é todo mundo que tem. Mas eu me sinto encorajado no propósito da MPR de apoiar as igrejas a irem plantar igrejas nessas comunidades isoladas. Então, ser trazer essa ponte, né? isso. E isso nos motiva. Então, aí a gente é abraçado, né? Como a Igreja Batista Monte Castelo, como a primeira Igreja Batista de São Luís, que nós servimos por 9 anos ali na membresia, junto a esses irmãos, foram ao campo, cuidaram da gente, participaram do nosso sustento, desse tempo que estivemos com eles, né? Tem participado ainda esse ano. E aqui a Igreja Batista Plenitude, a Igreja Batista do Farol, aqui em São Luís, tem a Igreja Batista Memorial de Brasília, que nos apoia, tem a Igreja Eterna Aliança, lá no Paraná, e a Igreja Cristianismo Decidido lá em Ponta Grossa. Você vê igrejas de lugares diferentes. No Rio de Janeiro, a primeira Igreja Batista de Cosmos, ali onde eu recebi a Cristo aos meus 12 anos de idade, e ali onde eu recebi meu discipulado da base, né, da minha fé. Então a gente vê aqui, né, igrejas aqui como a Batista Getsemane, o pastor indo lá conhecendo, tem levado para a igreja, quem sabe ano que vem abraçar a plantação da igreja lá no campo, lá em Turiaçu também. Então eu espero que eu não esqueci nenhuma igreja aqui, né, que tenha apoiado a gente no ministério, irmãos voluntários, empresário, que nos abençoam. Nós temos um grupo de irmãos que nos ajudam mensalmente, e temos irmãos que ofertam esporadicamente, né? Então isso nos dá um encorajamento tão grande que às vezes esse sentimento de solidão ele vai embora. Então pensar em desistir, isso não passa na cabeça da gente. A gente pensa, olha, eu tenho pensado no futuro, sempre nos preocupamos com o sucessor. Então nós estamos com o missionário Matias, Evelyn no campo há 3 anos e 8 meses, né? Agora eles completam até dezembro. Se eles ficassem conosco, eu já estou contando aqui, que eles estão indo para o seminário Palavra da Vida, em Benevides, no Pará. Foi uma iniciativa que eu tive junto a eles de ver que esse é um momento oportuno para que eles vão receber mais capacitação bíblica, ministerial, no Instituto Missionário, para eles retornarem para a MPR com essa bagagem e aproveitar enquanto as crianças são pequenas agora. Então, a gente clama por obreiros, e agora que você tem um obreiro, uma família missionária engajada nessa visão que Deus nos deu, mas a gente percebeu que é um momento oportuno. Então eles estão muito encorajados, estão aí já no sentimento de despedida, que agora até o final do ano eles estão ali nos Lençóis, e aí a partir do ano que vem. Então como é que faz?
Aí nós queremos intensificar nossas viagens. Então, eu que já estou com esse cabelo grisalhinho aqui, a Márcia, nós vamos viajar mais. Então, a gente precisa da força jovem. Então, essa questão do pensar em desistir, não, mas às vezes a gente fica muito cansado. Sim. Pilotar barco, dirigir carro nas areias, nas estradas, eu amo fazer isso. Evangelizar, discipular, treinar. Nós temos a missionária Giovana, que está conosco, que é uma jovem. Giovana, eu estava agora em janeiro desse ano com o pastor Benedito Júnior, da IBMC, Igreja Batista Monte Castelo, em viagem para Turiaçu, e eu falei, pastor, eu e Márcia não estamos aguentando mais, a gente fica até 3 horas da manhã, preenchendo toda a planilha financeira, colocando tudo em ordem, fazendo cópia das notinhas e tal. Pastor, essa não é a nossa praia, a gente quer estar lá no meio do povo, falando de Jesus, discipulando, plantando igrejas, missionário, né? Burocrata, né? E aí ele falou, rapaz, tem a Giovana na nossa igreja, uma jovem que ela tinha vendido tudo, ela ia para a Austrália, estava com seu passaporte, o dinheiro, e ela ia para lá, passar um tempo lá, e orando ao Senhor, inclusive numa viagem que ela foi lá na Ilha Santa Bárbara o ano passado, em setembro, e Deus disse não para ela, que não era para ela ir, e Deus usou pessoas que falaram para ela também, e ela entendeu como vontade de Deus ficar, sem saber o que seria. E aí em janeiro o pastor fala, em maio ela inicia um projeto de estagiária conosco, na área administrativa e financeira, aqui em São Luís. Então você tem os missionários na capital São Luís, mas o trabalho não é lá nos campos. Olha como os jovens são importantes, né? Então ela formada em administração, a praia dela é essa, com conhecimento em contabilidade. Então ela assumiu essa área, organizou tudo, e depois de 3 meses de estágio ela integrou como missionária de tempo integral. Está buscando apoio financeiro para o seu sustento. Ela deixou o trabalho que ela tinha uma renda. Então, por isso eu creio que hoje Deus tem separado os jovens. E quanta gente chamou ela de louca. Quanta gente falou, você perdeu o juízo. Até crentes. E Deus está mostrando para ela como é uma vida dependendo da provisão e do sustento de Deus. E ela está, além de fazer o trabalho administrativo, ela vai aos campos. Inclusive, nessa ida agora desse final de semana, ela vai ministrar um treinamento para líderes de grupos pequenos, na Ilha Santa Bárbara, onde nós temos lá a igreja e temos 3 grupos. Então, a importância da participação da igreja como um todo, o envolvimento com a gente, que nos motiva, porque a gente vê Deus dizendo, você está no caminho certo. Nunca vai ser fácil. O exemplo de Jesus é o nosso exemplo maior. O exemplo dos apóstolos, o exemplo dos missionários na história e pastores que pagam preço. Então, nunca pensamos em desistir, mas já andamos em momentos desanimados, onde Deus veio e nos animou, nos reergueu e tem nos impulsionado para continuar, e o nosso desejo de dar nossa vida aqui no Maranhão, nesse ministério. Amém. Meu Deus. Pastor, eu queria perguntar um pouco, na verdade, eu gostaria de saber um pouco a respeito desse perfil desse povo não alcançado, né, que são os pescadores ribeirinhos. Quando a gente pensa, né, quais são os desafios que o senhor encontrou quando chegou ao Maranhão e continua encontrando, certamente, até os dias de hoje, né? Eu já ouvi assim de orelhada aqui, por exemplo, a gente tem contextos aí, pessoas que não aprenderam a ler, não foram alfabetizadas propriamente. Então, se nós somos o povo da Bíblia, o povo, de algum modo, da leitura das Escrituras, né? Eu imagino que essa deve ser uma barreira tremenda, e como transpô-la, né? Sim, esse é um grande desafio. E quando entramos nessas comunidades e encontramos esse afastamento, locais de difícil acesso, isolados das grandes cidades, e onde tem ali uma melhor educação, onde tem melhor acesso, né, a toda essa questão estrutural e saúde e tudo mais, né, eles estão em contextos mais isolados. Então, realmente, o analfabetismo é grande. E aqueles que sabem ler têm dificuldade de entendimento. Então, ele pode ler o texto bíblico, mas ele tem dificuldade de entender. Eu sei que o Espírito Santo, nós cremos e ensinamos
que Ele é que nos faz enxergar as verdades do Evangelho, mas a gente tem que entender que toda a tradução da Bíblia vem do hebraico, do grego, e vem para o português, e o português, nós temos várias traduções da Bíblia, onde você precisa trabalhar, é um português mais antigo, é um português mais recente, e você precisa explicar aquilo que as pessoas estão lendo, até que venha realmente esse entendimento através do Espírito Santo. Então a gente, mais uma coisa interessante que tem acontecido com parcerias, nós encontramos uma cultura muito forte da oralidade, a contação de histórias. Então tem gente, olha, eu vou defender um pouco os pescadores aqui, porque diz, pescador é mentiroso, porque conta história. Não é, gente. É que o pescador, ele cultiva como a pessoa do interior, da selva, das matas, as histórias. E realmente os antigos, eles têm o seu valor e a sua influência nas comunidades de pescadores e ribeirinhos e tantas outras por aí, né? Então, nós fizemos uma parceria com a Missão do Céu, que é uma missão que trabalha com aviões no Amazonas, mas eles têm uma área de capacitação, de treinamento nos contextos indígenas, pescadores, ribeirinhos, ciganos e tantos outros por aí. E nós conhecemos o Natan e a Ana, sua esposa, e eles vieram e nos deram um curso de oralidade. Então, por quê? Nós trabalhamos com alfabetização e reforço escolar com a Bíblia. Mas há muitas pessoas que não vão ter acesso a esse treinamento, essa capacitação. Mas o que eles mais têm de forte é o que mais contém na Bíblia. A Bíblia, a maior parte são narrativas, são histórias. Então nós recebemos um treinamento que nós ensinamos lá aos pescadores como fazer o estudo bíblico com métodos de estudo bíblico, observação, interpretação, a correlação dos textos, a aplicação dos textos para a minha vida hoje e tal, né? Mas a gente treina as equipes das igrejas que vão aos campos conosco, quando é possível, né? Com este curso de oralidade. Então, como você levar o evangelho para alguém que vai escutar e vai gravar, e ele vai entender o evangelho como a gente vê acontecendo na maior parte da Bíblia, né? Então a gente tem uma barreira do analfabetismo, mas que com outro projeto chamado Proclaimer, que a gente recebeu muitas doações da Sociedade Bíblica do Brasil, onde a gente leva a Bíblia em áudio para essas pessoas. E a gente tem a gente foi abençoado com alguns rádios que uma mantenedora enviou para a gente, onde a gente tem a Bíblia em áudio e a gente está gravando os treinamentos que a gente está dando para eles. Para aqueles que não sabem ler, possam escutar. Sim. Então ele vai escutando, ele coloca uma vez, duas vezes, ele grava. E assim ele pode reproduzir e compartilhar nas suas conversas de roda, de história, de pescador, né? E eu não podia deixar de contar uma aqui que eu ouvi lá, né? Porque você vai chegar numa comunidade dessa, qual é o tipo do nosso trabalho? Aqui eu estou com a Bíblia aberta, abrindo nela, colocando ela, mas nessas comunidades a gente chega de bermuda, chinelo de dedo, minha camisetinha, e eu vou chegando, e chegando lá a gente vai conversar com eles. E aí a gente vai chegar com sinceridade no coração. Eu quero conhecer a história dessas pessoas. Porque eu tenho uma história para contar para eles. Eu tenho a história de Jesus para contar. Do Criador, do Deus Criador, que tem um amor por eles. Mas eles têm suas histórias para contar para a gente, principalmente de suas vidas. Então a gente vai... E outra coisa, a gente nunca diz que é crente. Pastor, você... Missionário, pastor... Não. Por quê? Porque falsos evangelhos já passou-se por aqueles lugares. E então que tipo de evangelho, ou quem é para ele o crente? Quem é para ele o pastor? Quem é para ele o missionário? Então a gente vai conversando, conhecendo a cultura local, costumes, religião. Então a gente faz aquela sondagem e a gente se relaciona com as pessoas, com sinceridade, né, no nosso coração, até o ponto da gente poder chegar e dizer, eu vim aqui compartilhar a palavra de Deus com vocês e tal, e eu então, assim, Deus abre oportunidades, e é dessa maneira que a gente começa pregando o evangelho. Relacionamentos que abrem portas para evangelismo,
e aí vem discipulado, aí vem capacitação de liderança, e aí a gente vem alcançando o objetivo de igrejas multiplicadoras, igrejas plantadas e se multiplicando. Então, o desafio do analfabetismo, da transcultural do contexto deles, o desafio da distância, do acesso às vezes só de barco, e esses ventos agora de setembro e outubro, meus irmãos, tem uma baía de Turiaçu ali que até muitos pescadores não vão por ela e procuram canais mais estreitos de mar para passar. Até nós missionários às vezes evitamos porque realmente fica perigoso, mas nós precisamos ir lá, levar o evangelho. Areias que daqui a pouco no inverno fica alagado, o carro vira quase que um anfíbio, você tem que passar em areia fofa, depois em água, mas a gente vai em nome do Senhor Jesus para testemunhar da glória de Deus, e Ele já foi primeiro, porque Deus já está realizando a sua obra. Amém. Só Ele quer pessoas que o obedeçam e digam, eis-me aqui, e vão, e Ele vai fazer o resto. Amém. E a gente então tem essa alegria de poder ir, servir e dizer, jovens, o campo te espera. Os centros de capacitação, sejam nas igrejas locais que têm sua estrutura para isso, ou seminários de missões, de teologia, tantos, né, como aqui em São Luís tem também o Seminário Teológico Batista, assim organizações como Palavra da Vida e outros que podem aí ajudar a servir e capacitar pessoas para irem com esse propósito de servir a Deus, plantando igrejas, discipulando convertidos, formando liderança e o evangelho expandindo, testemunhando da glória de Deus. Pastor, inclusive o senhor menciona esses seminários, né? Como é que o senhor vê a importância da teologia nesse contexto? Até porque existem alguns ambientes que há muito preconceito, né? O teólogo ele é alguém de gabinete, né? A teologia não alcança as missões na prática, mas inclusive quando a gente pensa nas missões modernas, a gente olha para pessoas como William Carey, o David Brain, eram teólogos reformados, inclusive, né, na sua teologia, falando, e que estavam lá no campo missionário. Como é que o senhor vê a importância disso, dessa preparação teológica? É muito importante, porque, como eu disse, né, imagina, no primeiro ano de seminário a gente decidiu povos não alcançados no Brasil, missões. Mas por que eu optei por pastoral? Por uma bagagem mais teológica do que missiológica, né? Por entender que a gente precisa de pessoas muito bem qualificadas no manejar da palavra e saber lidar com a teologia para justamente ir a esses contextos que não é nada fácil. Você trazer a palavra de Deus no contexto do pescador de maneira que você não atrapalhe o Espírito Santo de agir na comunicação da palavra. Então a gente ser claro para uma outra cultura que está dentro do Brasil que fala português. Sim. Mas você chega lá, e eu falei que ia contar a história do pescador, então é importante e demais a teologia. Então por isso nós estamos enviando Matias e Evelyn para o seminário, para que lá eles possam desenvolver ferramentas teológicas, missiológicas, para voltarem para um contexto que eles já conhecem, que já traçaram o perfil do pescador, do contexto dos ribeirinhos ali, dos lençóis maranhenses, para poderem vir com uma bagagem maior, para servirem melhor, como eles falam, para a gente servir a Deus com mais excelência. Sim. Então não é porque eu vou lá no contexto do pescador, qualquer coisa serve. Uhum. E esse qualquer coisa serve, eu digo, sem preparo nenhum. Sim. Senhor, eis-me aqui, né? Então você chega lá e o pescador chega da pescaria, e eu fui lá comprar um camarão na casa do senhor lá, chamado Seu Maneco, e aí chega lá, Seu Maneco está separando aqui o camarão, os peixinhos pequenos e tal, e aí vem 2 pescadores, e aí Seu Maneco, agarrou uma loira? Opa, que isso, eu já fiquei meio assim. Aí Seu Maneco falou assim, eu agarrei uma loira e retalhei ela para comer com a galera. Eu disse, cara, eu vim lá eu sou carioca, mas vim do sul, né? Uhum. Então ele agarrou uma loira e retalhou ela para comer com a galera. Meu irmão, eu falei... Que história é essa? Né? Estripou a loira e
canibalismo e tudo mais. Aí mas eu aprendi que a gente tem que observar e muito. Então vamos lá, quem é a loira? A loira é a pescada amarela, que é o peixe dourado, bonito e muito cobiçado aqui no Maranhão, delicioso e tal, e que tem o chamado grude, né, que é o esôfago desse peixe, que é vendido por um valor muito alto aí por conta das suas propriedades. Então a loira é a pescada. Retalhei, ele consertou o peixe, ele preparou o peixe para comer com a galera, a família dele, né? Então quando eu descobri, eu fiquei mais tranquilo, né? Porque minha esposa não é loira, mas tá mais branquinha para esse lado aí. Eu fiquei preocupado, né? Esse lugar aqui, o que fazem com loira aqui, né? Então você chega num contexto desse, onde um senhor chegou para mim assim, a gente tem um carro lá que a gente puxa as nossas bagagens, as coisas que a gente traz com as equipes, né? A gente fez um carro de 4 rodas para carregar nossas bugigangas quando chega do barco até a casa missionária, né? Aí o irmão Adelson, o senhor da ilha, um tempo atrás que ele não era convertido, e eu deixei aquele carro assim, né? Ele falou, pastor, não deixa esse carro aí não, porque se você deixar esse carro aí, os canalhas vão esbandalhar tudo. Eu falei assim, rapaz, lá no Rio de Janeiro, canalha é um cara sem vergonha, é um cabra que não presta e tal, né? E esbandalhar, o que é isso? Canalha, para eles lá, é criança. Esbandalhar é quebrar tudo. Eu não sabia, né? Então imagina se chama uma criança, canalha. Aí, ué, rapaz, o que é isso, né? Não, ele é uma expressão que ele não está depreciando aquela criança. É um jeito de chamar. Os zitito são os menorzinhos. Então, assim, quando você vai comunicar o evangelho para uma cultura diferente, quando você aprende a comunicação entre eles, aí você chega lá com português rebuscado. Aí você chega lá abafando com a teologia, com os argumentos. Então é importante estudar, é importante aprender a teologia, as histórias e tudo mais dos grandes reformadores e tudo, mas é necessário a ponte para comunicar isso na linguagem deles. E eu acho que uma boa teologia vai providenciar esse entendimento, né? De que não é só o mero conteúdo, mas você precisa contextualizá-lo, né? Então, existem excelentes centros de capacitação missiológica, onde entra teologia, missiologia, e que vai capacitar não só no conhecimento da teologia de um modo geral, mas como aplicá-la em contextos transculturais. Então, esse é um perfil de pessoas que nós estamos procurando. Temos orado ao Senhor para que Deus mande pessoas com um direcionamento para pescador e ribeirinho no Maranhão. Então venham convictos disso e que já tiveram uma experiência de ensino nessa área para agora aplicar. Então nós recebemos muitas pessoas que vieram sem essa capacitação e nos propusemos a fazer isso aqui, mas é mais difícil. Então o desgaste é bem maior e a dificuldade com a distância da gente poder acompanhar dia a dia o obreiro que já está na linha de frente. Então, a gente vê que é uma importância muito grande e que nós carecemos de pessoas capacitadas teologicamente, missiologicamente, e que sejam crentes no Senhor Jesus, que digam, Senhor me chamou para ir aos pescadores e ribeirinhos e no Maranhão, e nós estamos aqui de braços abertos esperando eles para virem somar com a gente. É importante, sim, a teologia. E, pastor, certamente a sua presença aqui, né, olhando o senhor aqui, de carne e osso, já é um grande encorajamento, né, de saber, o pastor Reinaldo é um missionário. A paixão com que ele fala é contagiante. E nós estamos vendo aqui, exatamente, na prática, o que é essa vida, né? Então, muitas pessoas, elas pensam, elas romantizam assim, pensam, não, é uma pessoa que, de fato, entrou num barco, aí Deus botou ela na boca de um peixe, aí depois cuspiu ela lá na cidade. Não, isso aí, é claro, o exemplo de Jonas é um exemplo muito emblemático, né, desse encaminhamento do Senhor para ele, para a vida dele, para que ele fosse pregar a Deus, né, no contexto de Nínive. Mas o seu exemplo aqui mostra o que é realmente, no nosso contexto, o chamado missionário, e certamente encoraja muitos, encoraja nós mesmos que aqui estamos
E certamente nos alegra muito saber que Deus tem sustentado a vida de vocês, tem cuidado de vocês e tem dado a vocês uma seara aí que é dele e que está confiada aí nas mãos desses obreiros para que possam, enfim, trabalhar nela. Sabe, João Vitor e Mateus, uma coisa que nos... Assim, mesmo que não acontecesse isso, só por saber que Deus nos chamou para ir, a gente já estaria contente. Mas quando a gente vê vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, isso é maravilhoso. Na Ilha Santa Bárbara, por exemplo, nós temos lá o irmão Adrísio. O irmão Adrísio, a gente começou a chegar lá em 2014 e se hospedar na casa da irmã Creuza, que tem uma história maravilhosa também, do seu Ribamar. E ele na frente, aí ele ficava ali, fumando o cigarrinho dele, aí eu sentava com ele, às vezes ele estava alcoolizado, às vezes não, e conversando e falando de Jesus na calçadinha ali da casa dele. Sim. E convidava para nossos cultos debaixo da árvore, que era lá no campo de futebol, debaixo da árvore a gente se reunia, né? E ele dizia, eu vou lá, mas nunca foi. Aí passou em 2014, 15, 16, 17, nesse tempo, um ano antes, ou por volta ali de 2018, 2019, um dia eu estava com uma equipe aqui de São Luís, da Igreja Batista do Farol, pastor Onéias, que está lá em São Paulo hoje, ele entrou assim, e ele foi me chamando e me arrastando para o fundo do quintal e que eu tinha que ir com ele e ele com semblante assim caído e sério, e eu fui lá, pastor, dá licença aqui, o pessoal tinha acabado de almoçar e fomos com ele lá. E chegou lá no canto, ele disse assim, pastor, me tira daqui, me tira das drogas. E eu sabia que ele era alcoólatra, sim, mas não sabia que ele também usava drogas. Com 49 anos, casado, com 10 filhos, já tinha seus netos também, e aí então a gente, com um ministério chamado Casa do Oleiro, pastor Fernando aqui indo para Ribamar, levamos o irmão Adrísio, passou 9 meses lá, foi recuperado, lá ele confessou Jesus, lá ele foi batizado, e hoje, desde 2019, ele não voltou para as drogas e ele é um dos líderes da igreja na Ilha Santa Bárbara. Naquela época, o que ele pescava era na mão do bar ou do traficante. Hoje, ele tem a sua embarcação, o seu material. Ele construiu uma casa ao redor da casa que ele tinha, de taipa, não desmerecendo a casa de taipa, mas que ele construiu uma casa de material 3 vezes maior do que a casa dele, com o sustento que veio da pescaria e do que Deus tem dado nas mãos dele e com todo o trabalho que ele realiza, a mulher dele, a irmã Concita. Então, uma transformação. Então, a gente crê que o assistencialismo ele é prejudicial. Então, por isso a gente leva Jesus e o estudo da teologia ajuda a entender isso, que as pessoas precisam de Jesus antes até de o alimento para o seu sustento diário. Então a gente tem um país onde há assistência com tantas bolsas e para tantas coisas, né? E às vezes a organização missionária se ocupa de assistir necessidades pontuais daquela comunidade, mas tem dificuldade de levar o evangelho e de organizar, de plantar e organizar igrejas para que elas perpetuem o evangelho naquela comunidade e que vidas sejam transformadas. E aí o social vai ser transformado também. Sim. A gente, quando a gente presenciou brigas e alguns acontecimentos na Ilha Santa Bárbara, que os moradores testemunham hoje que não vê mais. Porque o evangelho chegou de uma maneira que está gerando transformação em vidas e famílias, que está impactando uma comunidade. Que esse é o verdadeiro avivamento, né, no meio de uma comunidade. Então, mesmo que a gente não presenciasse isso, e só por obedecer a Deus de ir e pregar o evangelho nesses contextos que são difíceis de chegar, outra coisa que é difícil é o custo. A gente está com uma viagem para fazer agora, né, nesse feriado, e é assim, a gente sempre está orando cada semana pelo sustento daquela viagem. E a gente crê que Deus nos chamou para ir. E às vezes aí nós tivemos o nosso carro quebrou, queimou um bico injetor de uma picape. E meus irmãos, isso não é barato. E a gente não tinha R$1, mas compartilhamos com irmãos, e esses irmãos levantaram, cada um dando um pouco, outro dando mais, e fomos lá
e consertamos esse problema da picape. E a picape é o nosso transporte para a gente poder ir para esses lugares distantes, e temos o barco também nos aguardando. Então, o sustento financeiro é um grande desafio para a obra missionária. Nós estamos iniciando agora o ano que vem, em janeiro, com um casal de obreiros, como eu contei aqui, da Ilha Santa Bárbara, mas eles precisam de sustento. Eles não têm como mobilizar o sustento na igreja local. A igreja local já está aprendendo a ofertar. Inclusive, a gente vai pedir que faça parte, que uma parte da oferta que eles recolhem mensal vai ser destinada ao obreiro, o missionário da Missão Pescadores Ribeirinhos. Mas praticamente ali a renda mensal dessa igreja ainda é R$100 por mês. Sim. Então ele não tem como levantar sustento na sua igreja local para ser um missionário. Então nós, como organização, estamos divulgando para conseguir um salário mínimo para o sustento desse casal. Assim a nossa missionária Giovana, que está buscando parceiros para o seu sustento pessoal. As viagens que fazemos, então agora a gente vai estar indo a cada 15 dias nos Lençóis Maranhenses. Então isso é custo financeiro, esses deslocamentos. Então cada equipe que vai com a gente, eu digo assim, gente, durante esse trajeto de São Luís até Turiaçu, Ilha Santa Bárbara ou até Barreirinhas e depois o povoado Santo Inácio, pense numa questão, porque até hoje há pouca ou nenhuma presença do evangelho, de missionários, de obreiros, de igrejas plantadas nesses contextos aonde a gente está indo. Então, tenta analisar por que ainda hoje, se nas cidades há tantas igrejas, há tantas organizações, por que nesses lugares? Aí a gente começa a medir a distância, o meu olhar, o olhar das igrejas na capital e nas cidades pelo interior não estão chegando nesses lugares. É uma dificuldade. O custo financeiro, o investimento em obras missionárias não traz retorno para a sede. Sim. Então a igreja mãe ou a organização, ela não tem lucro com o ministério, ela não tem retorno, os dízimos vão ser mandados para cá. Não. É investimento por muitos e muitos anos. Construção de casa, onde o missionário vai morar, onde vai recepcionar as equipes, de templo, embarcação, carro. Então, tudo isso é uma logística pesada que muitas igrejas, às vezes, não conseguem ter. Então, surgem, as agências para-eclesiásticas. Quando a agência para-eclesiástica, ela surge em apoio às igrejas locais, que é o nosso desejo, isso é bênção. Porque a gente se estrutura de uma forma mais desprendida, interdenominacional, onde a gente consegue apoio de um modo geral para a realização da obra missionária, e quando a gente encontra parceiros que vão caminhar conosco na visão de plantar a igreja nesses contextos. Então, isso nos auxilia nessas despesas, nesses investimentos, para que o evangelho perpetue nessas comunidades. Mas a maresia do vento, agora de outubro aqui no Maranhão, tem gente que tem pavor de andar de barco. Então não é todo mundo que vai. Sim. A Márcia, minha esposa, não sabe nadar. Eu também não sei nadar muito não, meus irmãos. O meu nado é prego, eu caio na água, vai pro fundo. Eu não sei nadar muito não. Então às vezes a gente pega lá aquela Baía de Turiaçu, com ondas, e a coisa ali é pescadores que têm muita experiência, então tem Deus dá graça para a gente passar naqueles lugares. Com barco, na época era 15, agora são 11 pessoas, e a gente ir em lugares que a gente atola em areia, você olha para um lado é mato, olha para o outro é mato, e a gente está ali, e aí Deus manda socorro, e de repente vê um carro que passou por aquela trilha que você está atolado e vai te ajudar. Porque Deus vai cuidar, mas não é todo mundo que entende que deve ir para esse tipo de ministério e chegar a esse tipo de pessoas. Mas há um bom grupo de pessoas nas igrejas que não sabe e que tem esse ardor e que tem essa disposição de ir, mas não sabe que existe. Nunca nem pensou, né? Nem pensou. Eu posso? Pode. Você pode organizar uma igreja, irmãos que estão nos assistindo, pastores, líderes de Ministério de Missões, jovens, adolescentes, com a sua liderança, casais. Você pode organizar uma equipe, se contactar com a gente e ir aos campos conosco servir. A gente vai orientar você, a como fazer isso, Então, é possível, e a gente quer, e eu agradeço essa oportunidade que nos dá voz
para chegar a contextos, igrejas e pastores e pessoas que podem se unir a nós nessa missão, para fazer o evangelho chegar e nesse propósito de plantar igreja e de estabelecer projetos a partir da igreja nas comunidades onde nós estamos, você pode se unir a nós. Então vocês nos dão voz e muito mais a essas pessoas que estão lá desconhecidas. Muito bem, pastor, e então, aproveitando esse gancho, como que a gente pode encontrar o senhor, a MPR? Tem um número, tem um Instagram, como que a pessoa que está assistindo a gente aqui pode encontrá-lo? Sim, a gente tem nossas redes sociais, você pode colocar lá mpr.maranhão, tanto Facebook como Instagram. Tem o meu contato, 989-9992-0870, e você aí pode estar se comunicando WhatsApp, com a gente. né? Isso é o WhatsApp. Sim. Né? E lá vai ter tanto WhatsApp, vai ter lá informações de contato, né, que você pode falar com a gente, e a gente vai ter o prazer de poder responder, de poder dar alguma orientação e falar um pouco mais sobre a gente. Então essa é a maneira. Nós estamos aqui servindo a Deus com a Igreja Batista Plenitude, então aqui também pode nos encontrar ou encontrar referências. Passamos 9 anos servindo com a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de São Luís. Tivemos também uma oportunidade de servir junto à Igreja Batista Renascença. Então, nesses anos aqui no Maranhão, temos sido acolhidos e abençoados por igrejas sérias e pastores sérios dedicados ao Senhor. E agora estamos aqui nesse tempo servindo ao Senhor junto à Igreja Batista Plenitude. Muito bem. Bom, obrigado, pastor, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando esse seu testemunho tão encorajador, tão edificante para as nossas vidas e certamente para quem está aí nos ouvindo do outro lado da tela. Bom, a gente conclui aqui. Então ficamos por aqui, louvamos a Deus por essa oportunidade de conversarmos sobre missões e pedimos que você possa se inscrever em nosso canal, curte aqui, compartilha, que essa mensagem chegue em outras pessoas também. Grande abraço e que Deus abençoe você.